Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei quando que vocês vão estar olhando esse vídeo, mas aqui é do Centelhas de Luz, meu nome é Madalena. Nós estamos na 18ª lição, seria Milagres do Evangelho, do curso básico, primeiro ano, né? Tem um semestre dele, então são 18 aulas. Então a gente está terminando, né? Depois vai o ano que vem, se Deus quiser, a gente continua o segundo semestre. Então, para quem está iniciando, né, tem o básico do Espiritismo. Então, nós vamos, assim, primeiramente agradecer por essa oportunidade de estarmos essa noite reunidos, ou essa tarde, ou essa manhã, com muita luz e muita paz, que as equipes possam nos orientar e coordenar os estudos desse dia. Muita luz e paz a todos vocês. Então, nós vamos começando assim, Milagres do Evangelho, é a aula, tá? Introdução. O que foram os milagres? Neste capítulo, iremos ter um breve ensaio de como se efetuou e como aconteceram. Estaremos trazendo o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese, além de trazermos alguns fatos da época com as explicações do Espiritismo. Como a ciência e o Espiritismo pode nos explicar tais fatos, né? Então vamos lá. Dos milagres. A palavra milagre, na acepção etimológica, vem do latim miraculum e significa maravilha, coisa extraordinária. Fato sobrenatural oposto às leis da natureza, né? Uma coisa que não tem explicação, seria um milagre, né? Com a evolução dos tempos, a palavra milagre foi perdendo a sua conotação original, ampla, ou seja, etimológica, e passou a ter um sentido mais restrito, referindo-se apenas a uma situação fática no campo da ação do homem ou da natureza e que não havia uma explicação para a ocorrência do fato. É como a gente não consegue explicar, né, um fenômeno, alguma coisa, então a gente diz que é milagre, né, mas tem explicação. Desse modo, as pessoas, na sua grande maioria, passaram a entender o milagre, né? Naturalmente reforçado pelo campo acadêmico, quando lhe faltava conhecimento para explicar ações ou situações que estavam fora da circunferência dos seus estudos, como um fato que estava na esfera do campo extranatural ou extrasensorial. No que se refere ao âmbito teológico, esses fatos e atos extranaturais passaram a ser explicados como uma derrogação, uma revogação em parte, das leis da natureza. Isso quer dizer, Deus permitia que parte das suas leis fossem revogadas para que o milagre pudesse acontecer, né? Então aconteciam as coisas e eles não tinham entendimento, o conhecimento na época, né? Então se taxou como milagre, não é verdade? Assim, a característica mais forte, de acordo com o entendimento popular e de algumas religiões, é que se está diante de um milagre quando se for inexplicável, tiver de algum modo derrogado as leis divinas, for de origem sobrenatural. Esse entendimento tem perdurado por anos. E o dito milagre, ao ser explicado por algumas pessoas como simplesmente fenômeno da natureza ou demonstração de um conhecimento mais amplo sobre leis naturais, fez com que a Igreja Católica enxergasse esse tipo de posicionamento como uma heresia, uma afronta à fé, o que a levou no passado a condenar à fogueira aqueles que tiveram a coragem de se manifestar de forma diferente, por não acreditar em milagres nos moldes como eram explicados pela igreja, fenômenos sobrenaturais. Porque já começou a ter um estudo, já começou a ter algo que explicasse aquilo, né? Conforme o Livro dos Espíritos, Deus é a causa primeira de todas as causas, né? É ser supremo do universo. Em razão disso, Deus pode derrogar ou mesmo revogar as suas leis, já que elas foram criadas por ele, certo? Entretanto, a razão nos leva ao entendimento que
se ele criou leis para dirigir o universo de forma harmoniosa, não faz sentido desfazê-la, não é verdade? O que é claro é que, em razão da sua sabedoria divina, tudo ou o que quer que Deus faça tem propósitos divinos e explicações apresentadas por, aqui está dizendo Kardec, a Gênesis 2007, né? Vamos para os milagres e o espiritismo. O espiritismo, como consolador prometido, veio no campo apropriado no que se refere aos milagres, fazer a revelação de leis universais que o homem desconhecia, esclarecer fenômenos naturais que ocorrem provocados por essas leis. Nesse sentido, basta que se tome para análise 5 pilares apresentados pela codificação. O primeiro, a existência do espírito e sua sobrevivência após a morte. Segundo, a reencarnação. Terceiro, a lei de causa e efeito. Quarto, a comunicação entre o mundo material e espiritual. E o quinto, a evolução progressiva dos espíritos e dos mundos. E já se poderá enxergar a explicação de muitos dos milagres ditos como sobrenaturais e que nada mais são do que a aplicação das leis que o homem muitas vezes desconhece, né? Isso está no Livro dos Espíritos, né, de Kardec, em 2007. Como exemplo, podemos citar as mesas girantes, né? Vistas antes do olhar apurado de Allan Kardec, poderia ser considerado um grande milagre, né? No sentido restrito, sobrenatural. Vês que uma mesa não tem cérebro, mente para se manifestar, não é verdade? Entretanto, as mesas girantes, a partir da leitura de Allan Kardec, se fez no sentido amplo um grande milagre, maravilhoso, por trazer ao mundo um entendimento novo sobre a vida, sobre o planeta, sobre a comunicação entre os mundos, sobre o Evangelho, sobre as possibilidades do progresso dos mundos. Do mesmo modo, odiernamente, podemos citar o quão extraordinário o conhecimento da luz, do telefone, da dinâmica dos aviões, dos celulares, da energia atômica, da física quântica, que nada mais são do que a aplicação da lei do progresso e de leis específicas relacionadas a cada um dos exemplos citados acima. Mas tudo isso, como é sabido, não se trata da derrogação de leis naturais, e sim o conhecimento mais amplo dessas leis naturais, né? Quando há muito estudo, há muitas experiências, né? Os fenômenos espíritas, que podem ser de cunho psíquico ou físico, seguem nessa linha, sempre ocorreram. O que lhes faltava antes da codificação era a possibilidade de serem estudados. Se tomarmos a Bíblia como material de estudo, será possível encontrarmos vários fenômenos que o Espiritismo, por meio de explicações e esclarecimentos, retira da fenomenologia do milagre sobrenatural, para inserir naturalmente dentro do contexto das leis universais. E foi justamente essa crença do sobrenatural e falta de estudo sobre os fenômenos naturais que fez com que surgisse a ideia do milagre, como aquele que derroga leis divinas, e também fez nascer as crenças supersticiosas. E Espiritismo veio como consolador libertar aos seus adeptos dessa ignorância de conhecimento sobre as leis naturais, esclarecendo, estudando, contribuindo para expandir o pensamento sobre os fenômenos e leis naturais. Se pretende limitar, mas incentivando ao progresso e avanço nas descobertas futuras a partir da evolução do espírito. Os médios comprometidos no trabalho da seara divina, por meio dos fenômenos psíquicos ou físicos, não produzem nada que possa se manter no campo do inexplicável. As comunicações, as curas, se tratam de ações naturais, auxiliados pelo concurso de bons espíritos, ou
e ainda no caso das curas, por meio do magnetismo, que está vinculado naturalmente à lei natural de atração, mas o auxílio dos espíritos, que acontece muitas vezes sem que haja o conhecimento do médium, né? Mas então até aqui, né, gente, a gente veio falando sobre um montão de coisa, mas eu estou vendo aqui embaixo o que eu ia comentar, eu vou falar depois na superioridade da natureza de Jesus, tá? Então vou dar continuidade aqui. No terceiro, médios curativos. Esse gênero da mediunidade, conforme os esclarecimentos de Allan Kardec, o Livro dos Médios, consiste principalmente no dom de curar por simples toque, pelo olhar ou mesmo por um gesto, sem medicamentos. É evidente que o fluido magnético exerce um grande papel no caso, né, gente? Mas quando se examina o fenômeno com o devido cuidado, facilmente se reconhece a presença de mais alguma coisa. Entre os médios curadores, a faculdade é espontânea e, às vezes, alguns médios a possuem sem jamais terem ouvido falar do magnetismo. O magnetizador tem sua força em si mesmo, mas os espíritos a aumentam se ele apela ou quando pratica ação em prol do bem, mesmo que o magnetizador não acredite em espíritos, né? O que ocorre muitas vezes em muitos outros locais, né? Dentro de uma igreja, quando eles impõem a mão e curam aquela pessoa, claro que ali tem um monte de irmãos ali, né? Alicerçando, e através daquele irmão, da boa vontade daquele pastor, ou do padre, ou de quem quer que seja, né? Ele vai impor a mão, ele vai... É o desejo dele, e se ele tiver realmente esse dom, ele vai realmente curar, né? O que é? O magnetismo que sai dele, uma mediunidade que ele tem, que ele acaba captando dos espíritos, né, do mundo espiritual, né, desses fluidos todos, e ele consegue passar e curar. E também vai muito também da boa vontade de todo mundo, né? Quando Jesus disse, sois deuses, todos vocês podem fazer o que eu faço, né? E claro que ali, eles chamam de Espírito Santo, que curou, né? Deus está curando aqui todos vocês. E quando se há a boa intenção, quando se há o desejo, que pode muitas vezes, em alguns locais, estar manipulado para que né, tragam mais pessoas para dentro da igreja, quando o intuito às vezes é para ter realmente salvar almas, salvar vidas, né? Então esse intuito ele é bacana, mas muitos usam para arrecadar mesmo dinheiro, né? Para o bem pessoal da pessoa, né? Do indivíduo. Mas vamos pular isso. Quarto, como ocorre o processo de cura? Vamos lá entender. De acordo com as informações apresentadas no livro Mecanismo da Mediunidade, Luiz, né, página 157, o envoltório psicossomático, o templo da alma, é estruturado em bilhões de células que se caracterizam em atividades incessantes. Cada centro de força e cada órgão é um departamento de trabalho interdependente entre si, muito embora mantenha o caráter autônomo atribuível a cada um. Semelhante a peças, obedece ao comando mental sediado no cérebro que lhes mantém a coesão e o equilíbrio, por intermédio das oscilações inestancáveis do pensamento. Desse modo, as várias células sofrem impacto das radiações mentais, ali absorverem os princípios da ação e reação desse ou daquele teor, pelos quais os processos da saúde e da enfermidade, da harmonia e da desarmonia são associados e desassociados conforme a direção que lhes imprime a vontade. E ainda assevera André Luiz, por isso o médium passista necessitará vigilância no seu corpo e na sua ação, porquanto de sua higiene espiritual resultará o reflexo bem-fazejo naqueles que se propõem a socorrer. Ao toque da energia emanante do pensamento,
Com a supervisão dos benfeitores espirituais, o próprio enfermo se pauta na confiança e no merecimento. Desculpa. De que é testemunho. Desculpa. Tomarei água. Emite ondas mentais características, assimilando os recursos vitais que recebe, retendo na própria constituição fisiopsicossomática através das várias funções do sangue. Então, desculpa. Há várias formas, né, de cura. Dentro de uma igreja católica, no momento das orações, no momento em que todos estão com o pensamento elevados, que o padre ali, ele também transfere, né, aquela força, aquele poder que ele traz dentro dele, do poder de querer que todos ali que ali estejam sejam curados. Então, quando ele emana a sua voz, o verbo, e fala e produz tudo aquilo, há toda uma energia indo de encontro a todos que estão realmente em sintonia, né? Então, para você receber, você também tem que estar sintonizado e querendo que aquilo aconteça e acreditando, né? Então tudo é uma simbiose, né? Tudo fica entre a pessoa, entre todos aqueles que estão necessitando ali naquele momento da oração, do pedido, e muitos acontece realmente, e os anjos e santos, como diz a Igreja Católica, né? Estão trabalhando ali. Então, muitos médicos já falaram que vê coisas maravilhosas dentro da Igreja Católica. E eu já vi filmes também sobre isso. É muito interessante. Como dentro da Igreja Católica, como da Igreja Evangélica, aonde estiver as pessoas necessitando e toda essa legiões de espíritos do bem estão ali propício a ajudar, tá certo? Então, tendo do templo espírita, dentro de, né, até mesmo quem aplica um reiki, né, quem está ali com a intenção de fazer uma massagem, quem aplica o jorei, né, que é da igreja messiânica. Então, tem diversas formas de aquela energia ser transportada e transferida para aquela pessoa. Então, basta você também, em oração, pedir para que as energias salutares vá de encontro àquelas pessoas que estão necessitando neste momento. Então, é esse momento que a gente está passando também. São momentos que a gente deixa, durante os nossos afazeres, a gente para ali, quando a gente ouve alguma notícia, para que aquela pessoa receba, né? Através do seu pensamento, você já está emitindo luz, paz, cura para aquela pessoa. E tudo isso é uma energia que está indo, né? E com certeza irá retornar para você também, em saúde, em paz, né? Vamos lá. Superioridades da natureza de Jesus. Os chamados fenômenos psíquicos são aqueles que têm como causa as faculdades e atributos da alma, tá? Os milagres que são descritos nos evangelhos, na sua grande maioria, se encaixam dentro desses e podem ser explicados a partir da lei de causa e efeito. As propriedades do fluido do perispírito, que vem a ser o agente magnético, são base para que ocorram fenômenos psíquicos, tá certo? Vamos lá. E sendo Jesus um espírito superior, né? Vamos lá, né? Devido à sua elevação, tinha a capacidade de se desprender da matéria com grande facilidade, né? Vivia uma vida mais espiritual do que uma vida aprisionada às coisas materiais, embora tivesse a sua constituição física como outro homem qualquer. A sua elevação lhe dava condições para dominar de modo absoluto a matéria, desprendendo constantemente. Pelas passagens que são narradas e pelo conhecimento trazido na codificação
sobre as faculdades do espírito, era possuidor da dupla vista. Então ele via tudo, né? Enxergava tudo, né? Que deveria ler permanente, do mesmo modo, os fenômenos que dependiam de fluidos perespirituais ou psíquico. Então ele via o que estava se passando, o que ele ia necessitar para aquele evento, tá certo? Por se tratar de espírito puro, a qualidade dos seus fluidos lhe conferia uma grande força magnética, alimentada pelo desejo de fazer o bem, né? Já tinha o desejo. Não se trata de um médium no sentido em que se estuda a mediunidade, já que para isso precisaria ser o intermediário na atuação das suas ações. Agia por si mesmo, não tinha necessidade, né? No intuito de fazer o bem e auxiliar aqueles que o procuravam a se libertar das travas que os mantinham presos a seus compromissos ou ignorância. Tem até uma passagem, se eu não me engano, acho que foi Públio Lentulus, que a filhinha dele estava doente, né? E ele foi atrás, né? E foi nessa época que ele acabou vendo Jesus. E pediu para Jesus. E ele falou assim, para que fosse curada a filha dele. Outro também foi um soldado que foi atrás de Jesus, e Jesus não podia ir até lá, mas ele falava assim, mas eu creio que ela está recebendo a cura, ou que o irmão estava recebendo a cura, eu não lembro se foi ela ou ele, porque de Públio Lentulus foi a filha, né? E quando chegavam em casa, realmente eles estavam curados. Porque Jesus já tinha visto, Jesus já tinha até ido lá e ter voltado, né? Então, é muito rápido, né? Então, se você tem fé realmente, você acredita que tudo vai melhorar, que tudo vai passar, é isso a nossa fé. Acreditar que essas equipes e todos esses irmãos estão trabalhando conosco, estão nos auxiliando. Teremos que passar por determinados desafios, sim, por causa da causa e do efeito, né? A gente fez algo, claro que tem para ter esse efeito tem alguma causa, houve algo, né? Aconteceu alguma coisa, entenderam? Alguns milagres atribuídos a Jesus. Uma mulher há 12 anos sofria de uma hemorragia, já havia passado por vários médicos e gastado seus haveres, sem conseguir resolver o problema. Ao ouvir falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes. Só tocou. Porquanto dizia, se eu conseguir ao menos lhe tocar na vestes, ficarei curada. É a fé. Só de tocar na veste de Jesus. Ela não precisava nem Jesus olhar para ela. E Jesus disse, alguém me tocou, né? No mesmo instante, o fluxo sanguíneo lhe cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Jesus, conhecendo em si mesma a virtude que dele saíra, porque aquela energia saiu de Jesus. Ela captou a energia de Jesus, aquele fluido magnético foi até ela para ser curada, né? Se voltou no meio da multidão e disse, quem me tocou as vestes? Mas Jesus, quem te tocou a veste, Senhor? A multidão te toca, mas ninguém naquele momento se preparou tanto quanto aquela mulher, né? Seus discípulos disseram, vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara. A mulher, que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, veio, lançou-se aos seus pés e lhe declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus, minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Isto está no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34.
ele fala sobre essa passagem. De acordo com Allan Kardec, na Gênese, essas palavras, conhecendo-se em si a virtude de que dele saíra, exprime o movimento fluídico que se operara de Jesus para o doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização, nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Considerado como uma matéria terapêutica, o fluido tem que agir a matéria orgânica, a fim de repará-la. Pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança numa palavra, pela fé do doente. Então ela já foi com aquela intenção. Basta eu tocar nele, basta eu tocar. Ele não precisa nem me olhar, nem me ver, eu tenho que tocar na veste e eu vou ser curada. E ela foi curada. O desejo dela, toda a célula dela, tudo aquilo já estavam programado para receber o que ela iria tocar. Muitos tocavam ali em Jesus, mas estavam com a fé longe, né? Razão, pois, tinha Jesus para dizer: tua fé te salvou, não foi? Porque não foi Jesus, né? Assim. Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, a qual a entende muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa. De sorte que aquele que não a possui opõe a corrente fluídica uma força repulsiva. Se eu vou para algum lugar e acho assim, acho que eu não vou ser curada não, não vai nem o fluido permanecer, porque não está na mesma fusão do querer, né? Eu quero, eu confio, vai acontecer. Não é verdade? Tá. De sorte que aquele que não a possui opõe a corrente fluídica com uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Não vai acontecer nada. É como se ele colocasse uma placa ali, né? Do medo e não vai bater energia e não vai vir até ele, né? Assim sendo, também se compreende que, apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possam um ser curados e o outro não. É este um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora, e que explica certas anomalias aparentes, apontando-lhes uma causa muito natural. Ao chegar a Betsaida, estou terminando, trouxeram-lhe um cego e lhe pediram que o tocasse. Tomando o cego pela mão, ele o levou para fora do burgo. Passou-lhe saliva nos olhos. Olha isso, saliva dele. E, havendo-lhe impostos a mão, lhe perguntou se via alguma coisa. O homem, olhando, disse: vejo a andar homens que me parecem árvores. Jesus lhe colocou de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a ver melhor. Ao final ficou tão perfeitamente curado que via distintamente todas as coisas. Ele o mandou para casa dizendo-lhe: vai para a tua casa. Se entrares no burgo, a ninguém diga o que te deu contigo. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 26. Então vamos lá. Conforme os esclarecimentos trazidos por Kardec na Gênese, aqui é evidente o efeito magnético, né? Jesus colocou o efeito ali. A cura não foi instantânea, né? Ela foi paulatinamente. Ele viu a árvore, depois foi melhorando, né? Porém, gradual e consequente a uma ação prolongada e reiterada. Se bem que mais rápida do que na magnetização ordinária.